Olá, investidor! Bitcoin continua aí na sua tendência de alta. Depois que rompeu lá a casa dos 32 mil dólares, ele só vem subindo. Conforme nós fizemos análise aqui no canal Space Crypto, depois que o Bitcoin rompeu os 32, e isso nós já tínhamos previsto antes, quando o Bitcoin estava lá na casa dos 25 mil dólares. Nas análises anteriores, se você olhar o Bitcoin, nós colocamos que ele poderia romper os 32 mil dólares e buscar a casa dos 38 mil dólares. Ali seria a próxima resistência. Que inclusive eu não vi ninguém falando dessa resistência dos 38 mil dólares. E realmente aqui no canal Space Crypto nós fizemos essa análise, encontramos essa resistência e foi exatamente onde o Bitcoin foi buscar, 38 mil dólares. Ponto para o mensageiro. E agora vamos mostrar aqui. Mas antes, investidor, tem pessoas que não sabem se aproveitar do mercado, ou seja, mesmo tendo essa análise já pronta na mão, conforme eu trouxe aqui no canal, mesmo vendo a análise já pronta, mastigada, alguns investidores não sabem como se beneficiar, não sabem como tirar lucro, tirar proveito dessas análises já prontas. Aqui no canal do Telegram, coloco lá algumas análises de criptomoeda, além do Bitcoin também de criptomoeda, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma análise que eu vim postando lá desde o começo, uma criptomoeda sensacional, que eu vim postando lá desde o começo e o tanto que a gente surfou nela e conseguimos obter lucros. Então quando eu posto aqui no canal Space Crypto uma análise igual essa que eu postei nos vídeos anteriores do Bitcoin, quando estava lá na casa dos 25 mil dólares, e eu previ, através das análises técnicas, que ele ia buscar os 38 mil dólares, muitas pessoas veem a análise, mas não sabem como se beneficiar, como tirar lucro. Pois é, investidor, aqui no canal Space Crypto você vai encontrar essas informações. Então vamos dar uma olhada aqui como que está o Bitcoin hoje. Vamos fazer a nossa análise semanal do Bitcoin e também vou mostrar para vocês uma análise de uma criptomoeda que eu venho colocando lá no canal do Telegram e o quanto nós conseguimos surfar. Lembrando, investidores, o Bitcoin, aqueles que conseguiram entrar nesse criptomoeda, todo o mercado na verdade, desde quando eu venho trazendo as análises, quando o Bitcoin estava na casa dos 15 mil dólares, eu venho trazendo tanto análise do Bitcoin quanto criptomoedas no geral, com grandes potenciais. Criptomoeda com potencial de mais de 3.000% para a próxima Bull Run. E lembrando, o próximo halving agora do Bitcoin está próximo. Nós estamos falando aí de 4 a 5 meses no máximo para acontecer o próximo halving. Com isso, todo o mercado ele tende a dar uma alta. Aqueles que entraram no bonde, aqueles que entraram no mercado, quando eu trouxe aqui essas análises, quando estava lá embaixo, tanto as criptomoedas quanto o Bitcoin, Bitcoin na casa dos 15 mil dólares, aqueles que entraram naqueles momentos, obviamente vão ter uma valorização maior. Já está tendo agora essa valorização, mais que dobrou aí o seu capital. E conforme o Bitcoin, conforme o mercado vai subindo, é uma valorização exponencial. E aqueles que ainda não entraram no mercado, aqueles que estão perdidos, não sabem o que fazer, mesmo tendo uma análise precisa, uma análise completa na mão já pronta, ainda assim, olha a análise, vê que está tudo mastigado, nem precisou sair para fazer essa análise. E mesmo assim, essas pessoas não sabem, está perdido, é muito importante vocês aperfeiçoarem o mindset. E uma coisa que eu sempre bato forte aqui no canal Space Crypto, só as análises técnicas, ela é uma coluna. Porém, a análise técnica junto com mindset e alguns indicadores fazem com que nós ganhamos bastante dinheiro, tenha bastante lucro no mercado de criptomoeda. Então vamos dar uma olhada aqui agora, em tempo real, vamos fazer uma análise do Bitcoin, as nossas análises semanais, vou trazer aqui para vocês agora uma atualização e vou mostrar também para vocês uma criptomoeda que eu venho postando lá no grupo do Telegram, fazendo trade nela e o quanto nós usufruímos se aproveitando. Vai servir como um exemplo para vocês de como se aproveitar do mercado quando está em tendência de alta. Vamos para cima! Está aqui a nossa análise do Bitcoin, conforme nós deixamos na última análise, ou seja, a gente sempre nunca modifica para aqueles que estão acompanhando saber da onde nós paramos e agora a continuação dela. Nós viemos acompanhando aqui o Bitcoin desde quando ele cessou a sua tendência de queda. Tem pessoas que ainda acham que o Bitcoin está na tendência de queda e ele cessou essa tendência de queda há muito tempo, desde quando lateralizou aqui dentro, conforme eu venho trazendo aqui para vocês. Aqueles que perderam, dê uma olhada nos vídeos anteriores, as nossas análises aqui semanais do Bitcoin, vai entender melhor o que está acontecendo. Mas para a gente entender melhor aqui, o Bitcoin ele lateralizou na casa dos 25 a 32 mil dólares. Eu deixei claro que o Bitcoin ele já estava há muitas semanas batendo aqui na casa dos 25 mil dólares. Isso foi na análise anterior que eu coloquei.
e o Bitcoin não tinha mais força. Os ursos tinham perdido as forças, porque estava aqui há mais de meses batendo aqui nos 25 mil dólares e não rompia para baixo. Conforme essas aproximações sucessivas, sempre se aproximando, mais de meses e não consegue, os ursos perdem a força. E aqui foi o momento em que eu falei que o Bitcoin ele iria subir, ia buscar a casa dos 38 mil dólares. E olha aqui, investidor, incrivelmente o Bitcoin foi buscar. Agora, muita atenção. Por quê? Porque agora nós estamos em um outro patamar, em uma outra fase. O mercado, tendência de alta, ou seja, cessou a sua tendência de queda, rompeu uma forte resistência que era os 25 mil dólares, e toda vez que o Bitcoin rompe, não só o Bitcoin, mas uma criptomoeda, isso é análise técnica de um ativo. Toda vez que um ativo ele rompe uma forte resistência, aquela resistência ela passa a se tornar um suporte. E o mercado ele tende a voltar sempre para retestar esse suporte. Pode ser uma, duas, três vezes, não importa. Ele vai voltar para retestar esse suporte. E aí é onde vai definir se o mercado vai manter a tendência de alta, ou seja, se agora os touros vai aguentar a batida dos ursos, se ele vai suportar a pressão dos ursos e vai manter esse ativo na alta. Com tudo isso, investidores, olha aqui, ó, o Bitcoin rompeu os 32 mil dólares, conforme eu tinha previsto. Ele foi buscar os 38 mil dólares, conforme eu tinha analisado aqui no canal, ponto para o mensageiro. Ele foi buscar lá e agora ele está aqui nessa situação. Vamos lá. Agora é muito importante a gente acompanhar o mercado. Por quê? Porque conforme eu acabei de falar, toda vez que o ativo rompe uma resistência, ou seja, a nossa resistência era os 32 mil dólares. Toda vez que um ativo rompe a resistência, ele tende a voltar para retestar essa resistência, que agora não é mais uma resistência, ela vira um suporte. Então ele rompe a resistência, os ursos vai tacar para baixo para tentar retestar o suporte, para aí sim ver se os touros realmente estão segurando, e aí sim ele continua a tendência de alta. Bom, com tudo isso, nós precisamos também relembrar alguns eventos anteriores. Eu estou no mercado há bastante tempo e venho acompanhando os ativos há bastante tempo. Então, um alerta que eu devo fazer aqui. Como está muito próximo o halving do Bitcoin, nós estamos falando aí de 3, 4 meses, aproximadamente mês 3 de 2024, é o próximo halving do Bitcoin. Para quem não sabe o que é o halving do Bitcoin, eu tenho um vídeo aqui falando só disso, explicando o porquê que o mercado ele tende a subir quando acontece o halving do Bitcoin. Então, como nós estamos muito próximo disso, analisando eventos anteriores, e foi um evento que eu presenciei em 2021, naquela alta que nós tivemos ali em 2021, o Bitcoin saiu da casa dos 30 mil dólares, 30 e poucos mil dólares, mas na casa dos 30 mil dólares, ele deu um pump gigantesco e foi buscar 48 mil dólares. Muito rápido, foi em questão assim de, sabe, foi um candle gigantesco que ele foi buscar. Então é muito importante nós saber que quando está próximo do halving, o Bitcoin ele possa a não tentar cumprir, ou seja, as análises técnicas, tá? Mas por análise técnica, o Bitcoin ele pode querer vir aqui retestar esse suporte dos 32 mil dólares para ver se realmente os touros vão suportar essa pressão dos ursos para daí ele continuar subindo. Agora vamos lá, rompendo aqui a casa dos 38 mil dólares, qual seria o próximo alvo nas minhas análises técnicas? E aí novamente falando aqui, vamos lá, vamos colocar uma linha aqui para o próximo alvo, vamos colocar uma linha horizontal, ou seja, ele tende a vir buscar aqui os 48 mil dólares. Essa aqui seria a próxima resistência do Bitcoin. Vamos colocar aqui vermelho. Vou colocar aqui vermelho, tá? Tá aqui, os 48 mil dólares seria o próximo alvo, a próxima resistência do Bitcoin, caso ele venha romper já de imediato os 38 mil dólares. Lembrando que os 38 mil dólares ele mostrou-se ter muita força, conforme eu já tinha analisado aqui, realmente tem muita força aqui os 38 mil dólares. O Bitcoin, próximo do halving do Bitcoin, ele tende sim a ir buscar grandes volumes de preço, ou seja, está entrando muito volume no mercado. Na próxima análise que eu trouxer aqui para vocês, novamente eu vou trazer para vocês, junto com a análise do Bitcoin, o market cap total, ou seja, o volume de dinheiro que está sendo negociado no mundo de criptomoeda, no mundo inteiro. Hoje a gente vai falar só do Bitcoin, porque depois eu tenho aqui para vocês uma análise também de uma criptomoeda. Conforme nós tínhamos conversado anteriormente,
tende a acontecer a mesma coisa que aconteceu. Ou seja, vou até colocar aqui para a gente deixar registrado. O Bitcoin, vamos lá, ele vem aqui, bate na resistência. Vamos colocar aqui que é possível ele voltar para retestar o suporte. E aí sim, ele vem aqui, romper os 38 mil dólares e buscar os 48 mil dólares. Essa aqui seria uma projeção para o Bitcoin. Obviamente que isso aqui nós estamos fazendo uma análise semanal. É importante acompanhar o Bitcoin conforme eu acompanho o Bitcoin diariamente para poder saber. Porque no meio de um percurso de uma análise, o Bitcoin ele pode mudar a sua rotina e a gente acompanhando diariamente, nós conseguimos entender esses movimentos. Então, muitas vezes, nós temos uma projeção ao longo prazo. No meio desse percurso, ele pode refazer a sua rota, o seu trajeto. E é importante acompanhar justamente por isso. Então, investidor, o Bitcoin, hoje, ele está nesse patamar. É muito legal porque o Bitcoin rompeu os 32. Olha o tanto que ele demorou para romper os 32 mil dólares. Nós viemos aqui com ele desde quando ele estava na casa dos 15 mil dólares. Então, venho trazendo aqui, venho trazendo oportunidades também. Então, obviamente, investidores, que não servem, essas análises não servem como dica de investimento. São análises que eu faço para mim, que eu utilizo para realizar os meus trades e compartilho com vocês de forma 100% gratuito para que vocês entendam como que faz uma análise, como que funciona o mercado e, posteriormente, vocês fazerem suas análises e assumirem os seus riscos. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico de uma criptomoeda que eu venho colocando desde o início dessa análise que eu fiz lá no canal do Telegram. Um exemplo de como que a gente se beneficia do mercado quando está nesses momentos, né? Muitas pessoas, muitos investidores pegam uma análise pronta como essa aqui na mão que eu venho trazendo, mas ainda assim ele não sabe como lucrar, como tirar benefício. Eu vou mostrar para vocês agora em tempo real. E aqueles que estão lá no canal do Telegram estão usufruindo dessas análises em tempo real e completamente gratuita. Então vamos dar uma olhada agora. Vamos para cima. Essa criptomoeda é uma criptomoeda, é a AGIX, tá? É uma criptomoeda excelente. Eu tenho aqui a análise dela aqui no canal Space Crypto, análise completa. Desde uma análise fundamentalista, análise técnica, né? Para aqueles que gostam de hold, por exemplo, eu estou nela. Entrada com estratégia que eu trouxe aqui no canal. Para trade, eu fiz aqui uma análise desde aqui do início e venho postando lá no canal do Telegram. Então veja bem, quando o mercado ele está em alta, é muito importante a gente fazer uma análise para poder tentar usufruir. Essa aqui é uma análise clássica, tá? Do quanto que nós pegamos aqui, ó, de trade, ó. Tá vendo aqui, ó? Um trade, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, são entradas e saídas que a gente consegue realizar, ó, e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de fato. Olha quantas oportunidades. Isso aqui só nessa criptomoeda, fora as outras que a gente vem acompanhando. Mas essa aqui foi uma que eu venho postando lá desde o início lá no canal do Telegram para poder mostrar as oportunidades. E aqueles que estão seguindo, obviamente, obtiveram muito lucros, né? Então nós estamos falando aqui, ó, um trade, ó, 2, 3, 4, 5. Nós estamos falando 5 trades com potencial. Vamos ver aqui, ó. Potencial aqui, ó. Cada um deles aqui, 20%. Ou seja, cada um 20%. Nós estamos falando de 5. Nós estamos falando aqui que quem seguiu essas análises, só nessa criptomoeda aqui, conseguiu dobrar o capital investido. Ou seja, isso aqui está lá no canal do Telegram, tá? E eu venho postando lá. Então, quer dizer, quando você faz 5 trades aqui, cada um com 20%, 18%, não importa, você dobrou o teu capital. Agora, vai acontecer aqui um momento onde a criptomoeda não vai respeitar mais essa análise. Isso é comum, tá? Então, eu estou falando mais para aqueles que não entendem, né, de mercado, mas quem tem um pouco de noção sabe. Nós vamos surfando a criptomoeda até um certo momento. Chega um certo momento que ela vai sair dessa análise. E aí o que acontece? Nós temos um stop loss. O stop loss serve para quando ela sair. Um exemplo. Eu entrei aqui agora, um exemplo que ela rompeu aqui e subiu. Aí ela me pega um stop. Um stop de quanto? Sei lá, 5%, 7%. Ou seja, você já teve 100% de lucro. Você toma um stop no final de 7%. Excelente, vamos atrás de outra análise, vamos atrás de outras criptomoedas. Esse aqui é um exemplo, tá, de como se usufruir, como se beneficiar do mercado. E isso eu estou contando aqui sem a questão da alavancagem, porque tem pessoas que operam, por exemplo, no mercado futuros. Isso aqui, uma pessoa que opera alavancado, por exemplo, 5 vezes,
Só nenhuma dessa aqui já deu 100%. Ou seja, porque é 20%, o cara está alavancado a 5%, então já deu 100% só nenhuma que ele fez aqui. Uma entrada que ele fez aqui, ele já dobrou o seu capital. Ainda aí que a gente joga aí né, para não sair nas máximas e nas mínimas aqui do canal, ainda que o cara pegou ali 80% em cada operação. Então são excelentes. Então aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês entenderem como que se beneficia do mercado através das análises que a gente vem trazendo, que a gente faz, está sempre acompanhando, sempre em cima do mercado para poder tentar tirar o máximo de proveito. Investidor, esse é o vídeo de hoje, ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo que eu precisava mostrar para vocês. As análises estão dando muito certo, então aqueles que estão investindo, que estão seguindo e querem aprender, eu acredito que perder aí 15 minutinhos, às vezes, em um vídeo, não é muito referente ao benefício e os lucros que eles vão ter posteriormente. Então, essa aqui é a nossa análise de hoje, junto com um exemplo excepcional de lucro real, de como se beneficiar do mercado. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar seu like, ativar o sininho, porque isso ajuda muito a gente aqui a trazer cada vez mais vídeos para vocês de forma 100% gratuita. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para estar ajudando aqui o canal Space Crypto. Muito obrigado, até a próxima e vamos para cima!